Bom, continuando, na nossa próxima parte agora é a leitura do artigo do que se diz sobre Deus, do Eric Feiglin. Nós tínhamos parado num ponto em que a gente tinha chegado no tratamento que Platão deu acerca da sua refutação às chamadas tríades sofísticas, que negavam a existência de Deus, negavam a sua comunicabilidade com os seres humanos ou negavam a justiça divina, certo? O que nós temos que ter em destaque, que o Platão conquista nas suas afirmações, que será visto mais adiante, é um processo de diferenciação do que se estava acontecendo na consciência dos homens daquela época. Isso é percebido com muita agudeza em Platão, mas é um processo que já vinha acontecendo desde Parmênides, de certa maneira, que é o processo de diferenciação da pluralidade de deuses em um cosmos divinizado, um cosmos como mantenedor da ordem, na unidade divina, na alma como extrato da própria ordem do qual o homem deve almejar. E continuando aqui na leitura. Portanto, numa construção genética do ser, os elementos não podem funcionar como a realidade mais antiga, isto é, as concepções mais antigas de simbolização. Somente a psique divina, como experienciada pela psique humana, pode ser mais antiga no sentido do automovimento, no qual todo movimento ordenado do mundo se origina. Certo? Então essa diferenciação, na verdade, que Platão alcança da unidade divina, ela é, na verdade, o fundamento de tudo, o fundamento da realidade, do qual as próprias simbolizações dos muitos deuses se originam. Certo? Talvez seja importante colocar que o Deus único, o Deus que emerge dessa diferenciação, não foi uma união somente da pluralidade de deuses num só. Na verdade, é justamente a elevação para além do cosmos, para além dos muitos deuses, alcançando o fundamento de tudo, a unidade de tudo, do qual tudo emerge e se origina. Certo? Talvez seja importante destacar isto. O argumento soa bastante moderno em seu recurso à realidade da psique e das suas experiências, que expressam a perda da realidade e a contração do eu. Embora os construtores modernos não precisem deformar o mito hesiódico, referente a Hesíodo, para seu propósito, mas precisam substituir o fundamento divino do ser por um item da hierarquia do ser do mundo imanente como o último fundamento de toda a realidade. Ou seja, o processo que o ideólogo emprega para justificar a existência do mundo, das coisas como são, é substituir a existência de um ser transcendental, um ser como fundamento divino da realidade, por algo da própria realidade, né? Talvez um exemplo disso seja a crença cientificista que o universo cria-se a si próprio, certo? De que não há um intelecto que ordene e crie todas as coisas, um Deus, mas que a própria matéria é causa de si mesma, é causa de seu próprio movimento. Desde Platão, ele mostrou que isso é impossível, certo? Mas o ideólogo precisa disso, como vimos no texto anterior sobre a libido dominante. O ideólogo precisa, ele não só emprega essa construção desse sonho, mas ele precisa disso. Ele constrói uma segunda realidade no qual ele precisa substituir, deformar esses símbolos da realidade experienciada em formas do próprio mundo imanente. Continuando. Mas o argumento não é nem moderno nem antigo.
mas sim um argumento que se recorrerá sempre que a busca da realidade divina precisa ser resumida numa situação no qual a racionalização da existência contraída, a existência do tolo. O que ele está se referindo aqui é a questão do processo experiencial que um ideólogo tem, que é o fechamento do eu dele, a realidade, e a criação dessa segunda realidade que é o sonho dele. Olha, o fechamento da realidade divina, na verdade, representa o fechamento a toda a realidade, que é o fundamento de tudo. E cria-se uma segunda realidade, que é uma realidade mental, um sonho do ideólogo, no qual ele se fecha. Então é uma contração. A existência do tolo se torna um fenômeno em massa. O argumento, é claro, não é uma prova no sentido de demonstração lógica, apodítica, mas somente no sentido de uma exposição, apontando para uma área da realidade no qual o construtor das proposições negativas optou por negligenciar, ignorar ou recusar perceber. Não se pode provar a realidade por um silogismo, pode-se apenas apontar isto e convidar quem duvida para olhar. A confusão mais ou menos deliberada dos dois significados da palavra prova ainda é um truque padrão empregado pelos negadores nos debates ideológicos contemporâneos. Tem desempenhado um papel importante na gênese das provas para a existência de Deus desde os tempos de Anselmo. Ou seja, esse vício que muitos ideólogos e cientificistas têm, se vê muito hoje, de que, olha, se há um Deus, prove-me que ele exista. Olha, esse termo prova, já como evocado pelo ideólogo, já é uma deformação, certo? Já corrompe todo o debate. Porque Deus não é uma coisa a qual você pode se referir com um silogismo que você pode simplesmente usar como uma prova para o ideólogo. Não. O modo correto é que isso, na verdade, você nem pode apontar uma prova propriamente coisificada. Você pode apontar para uma área da realidade experienciada por todo o ser humano, como vemos, por exemplo, em São Tomás de Aquino, que é a área da realidade da tensão entre o contingente necessário que ele aponta nas 5 provas, e suscitar o debatedor a questionar sobre isso, a analisar sobre isso. Mas não há como apontar simplesmente num papel e dizer, ó, aqui está a própria existência de Deus, certo? Mas esse tipo de corrupção do debate já é praticamente a arma de todo ideólogo, certo? Que trava, corrompe, impede, na verdade, a busca noética de um debate desse tipo, certo? Que as posições negativas não são uma afirmação de filósofo sobre a estrutura da realidade, mas expressa uma deformação do coração, é um insight alcançado por Platão. Ou seja, a famosa frase, não há Deus algum, essa recusa de participar da realidade divina não é uma afirmação noética, é uma recusa, é uma deformação de uma realidade. O sofista, o anoia, o ignorante, não é meramente um erro analítico, é uma nosos, que significa doença espiritual. É uma doença da psique, requerendo uma terapia psicológica que nas leis de Platão ele concede 5 anos de duração. Olha, vejam só, Platão parece que ainda concede pouco tempo de tratamento. No livro 2 da República, ele ainda desenvolve uma linguagem que descreverá a doença existencial na medida em que ele distingue entre a falsidade das palavras e a falsidade ou mentira na alma própria. A ignorância dentro da alma é verdadeiramente a falsidade, enquanto a falsidade das palavras é meramente a imagem que acende disso. Ou seja, a verdadeira mentira, o verdadeiro erro, está na própria alma do sujeito, quando nega essa participação na realidade, no fundamento divino. As palavras que advêm disso são meramente um reflexo dessa doença existencial, dessa doença na alma, dessa doença do Nabal, que os hebreus descrevem como o tolo, que, como a gente viu na exposição anterior, não é meramente alguém burro, insensato, desprovido de inteligência. Não. É um doente existencial, certo? É alguém que não precisa somente de uma mera instrução educacional, mas um
um tratamento terapêutico. E aqui o Platão evidencia que é essa falsidade verdadeira da alma que engendra todas as outras. As falsas palavras, sendo assim, não são uma falsidade não misturada, como é a falsidade essencial na alma, certo? A falsidade verbal, a racionalização, podemos dizer, é a forma da verdade no qual a alma doente se expressa. Como as distinções mostram, Platão está lutando para achar uma linguagem analítica que irá encaixar o caso sob observação, mas ainda não completou a tarefa de desenvolver os conceitos de uma pneumopatologia como Schelling chamou de disciplina. Ou seja, Schelling denomina posteriormente esse estado de doença existencial de pneumopatologia, doença do espírito. É a descrição perfeita porque é uma ideologia. E ainda não tem um conceito como o agnoia tolodes, a ignorância assustada de Clísipos. E aqui, resumidamente, ele vai descrever alguns termos que filósofos posteriores empregaram para essa falsidade na alma, certo? Mas isso não anula, na verdade, o Platão ainda chegou no insight essencial do que seria uma doença que afeta toda a humanidade do homem e destrói a ordem da sociedade. Se a gente lembrar que a ordem da polis é a ordem da alma humana e vice-versa, ou seja, que a ordem da polis emerge da ordem da alma humana, da ordem daquele que a governa, então, uma sociedade em desordem político, histórico, social, emerge da própria alma dos sujeitos que a participam, certo? Na análise da doença e sua síndrome, Platão criou um neologismo de consequências histórico-mundiais. Ao lidar com um conjunto de proposições, ele usou pela primeira vez na história da filosofia, que é até onde a gente conhece, o termo teologia. Quem diria? O termo teologia seria daqui. Na República, Platão fala das proposições negativas como tipos de teologia e opõe elas às contraproposições positivas como verdadeiros tipos. Ambos os tipos, tanto a negativa quanto a positiva, são teologias porque ambas expressam uma resposta humana ao apelo divino. São ambas, na linguagem de Platão, a mímese verbal, respectivamente, da existência do homem na verdade ou na falsidade. Não é a existência de Deus que está em jogo, mas a verdadeira ordem da existência do homem. Nem as proposições estão uma contra a outra, mas a resposta é não resposta ao apelo divino. As proposições positivas ou negativas, tanto faz ambas, não têm verdade autônoma. Ou seja, essas proposições elas não possuem uma verdade em si, mas elas emergem de uma posição experiencial do homem frente a esse apelo divino, certo? Se desenvolve toda uma teologia, seja afirmando a existência de Deus, seja negando, de uma experiência com esse fundamento divino. E é essa experiência na qual nós temos que nos ater. É essa experiência que contém a verdade em si, que é articulada nas palavras dos tipos da teologia. A verdade das proposições nem são autoevidentes, nem matéria de prova lógica, ou seja, das proposições positivas. Elas seriam tão vazias quanto as negativas se não estivessem apoiadas pela realidade do movimento e contramovimento divino humano, da oração respondendo ao apelo da alma do proponente. E Platão fornece esta verdade pela sua magnífica análise e simbolização das experiências. Daí a mímese verbal do tipo positivo. Como não tem nenhuma verdade própria, pode ser nada mais que uma primeira linha de defesa ou persuasão numa confrontação social com a mímese verbal do tipo positivo, negativa. Ou seja, os discursos que são empregados, de certa maneira, para afirmar a existência de Deus, ele surge como uma primeira linha de defesa, mas não se reduz àquilo. Ele surge como uma forma de referenciar, como uma forma de talvez colocar como um vislumbre dessa experiência do encontro humano divino. Jamais podemos reduzir a questão sobre o debate da existência de Deus a uma série de proposições lógicas. Talvez isso apresente posteriormente uma crítica à filosofia analítica, que se prende tanto a proposições silogísticas e
acaba deixando de lado ou obscurece essa verdade experiencial do encontro do homem com Deus. Como consequência, os dois tipos de teologia juntas representam a mímese verbal da tensão humana entre as potencialidades de resposta e não resposta à presença divina na experiência pessoal, social e histórica. Se a parte dos tolos nas proposições positivas é esquecida, sempre há o perigo de descarrilar na insensatez de acreditar na verdade dessas proposições como definitivas. Mas a hipótese de definitiva faria delas, na verdade, tão vazias de verdade experiencial, no fundo, como os tolos fingem que sejam. Ou seja, um dos grandes perigos que podemos correr é justamente esse. Você pegar essas proposições positivas e colocá-las como fundamento último. E esquecer que elas são símbolo de uma verdade experienciada por trás delas. De uma experiência engendrada. Certo? E na verdade, já há um descarrilamento quando empregamos esse processo. Certo? E isso é tão pior e as torna tão vazias de conteúdo, de verdade, do que os próprios tolos que as rejeitam dizem que elas são, certo? A verdade experiencial no fundo da análise de Platão não é matéria de afirmação simples. Teria que incluir as próprias realizações analíticas de Platão na batalha para esclarecer os problemas iniciados pelos seus predecessores, bem como os significados que permaneceram compactos no trabalho de Platão. Essa parte talvez não seja... Ele tenta apenas destacar esse processo de experienciações e simbolizações que ocorreram nessa questão da divindade desde Homero e Hesíodo até Platão, e indo depois pelo neoplatonismo. Nesse ponto eu recomendo a leitura dos 2 volumes de Ordem e História, volume 2, Mundo do Após, que fala dessa transição do mito por filosofia, e o volume 3, Platão e Aristóteles, que é um dos mais belos que tem por apresentar uma análise profunda das obras platônicas. Mas prosseguindo no ponto que, a meu ver, é o mais importante aqui, essa parte sobre Platão. Uma questão central é a transição diferenciadora da linguagem politeísta dos deuses para a linguagem da divindade única além dos deuses. A tensão experiencial da situação cultural de Platão é sugerida por mudança nas invocações dos deuses, precedendo uma análise da estrutura da realidade. No Timeu, por exemplo, Sócrates convida Timeu para ser o próximo orador para se engajar numa criação imaginativa da provável linguagem que irá simbolizar a estrutura e abrir seu discurso como uma invocação dos deuses. Ou seja, o que ele está querendo tratar aqui é que na própria linguagem que os gregos passaram a empregar com o decorrer do tempo, já não havia uma invocação dos deuses da mesma maneira como houve em Homero e Hesíodo. Esse politeísmo na linguagem passou a ser substituído por uma referência à unidade divina, a um Deus único. E aqui ele está destacando esse processo nos próprios textos, no próprio texto do Timeu. Certo? Isso ocorre, por exemplo, nesse convite que Sócrates faz a Timeu, certo? E você percebe que já não há uma nomeação acerca de quem é esses deuses, quem é esse Deus, certo? A própria referência a simplesmente a uma divindade sem nome, já demonstra que houve uma mudança no discurso, na invocação, certo? Como ele fala, ore para que tudo o que dissemos seja aprovado por eles, em primeiro lugar e em segundo por nós. Ou seja, a expressão desses deuses mais como a fonte da ordem, a fonte do todo, passa a se tornar mais evidente. Certo? Quem lê, por exemplo, a Ilíada de Homero vai perceber que a forma como os deuses são tratados
cheias de defeitos humanos, certo? Hesíodo, há uma diferenciação um pouco maior, mas ainda há a permanência daquela estrutura cosmogônica, de deuses excessivamente com caráter humano. Aqui em Platão nós já vemos a forma como ele trata dos deuses, ou de Deus, como a fonte de ordem, a fonte do todo, como a justiça própria, certo? Continuando. A fim de sentir essa tensão cultural nessa invocação mental de Deus, deve-se estar ciente do declínio da fides nos muitos deuses, como aparece na invocação paródica de Aristófanes. Ou seja, só conseguimos perceber esse processo de mudança que não nos parece tão evidente a princípio, quando acompanhamos a mudança que essa invocação, tão importante para os gregos, ela passa não mais a se referir aos deuses olímpicos como entidades, mas novamente passa a se referir como uma fonte de ordem e até certo ponto como uma fonte extracósmica, certo? Essa diferenciação da unidade da divindade então requer uma mudança da linguagem, da realidade das coisas ser do plural para o singular do único ser, certo? Então a linguagem passa a se referir ao ser com S maiúsculo como a fonte de toda a ordem, como a fonte do todo. E já não passa a se referir mais ao plural, mas ao singular. É como se nós estivéssemos nos movendo do campo dos deuses intracósmicos para o Deus para além, transcendente. Aí destaca essa linguagem, essa mudança em Parmênides, que essa transição é tão radical que o ser coisas perde algo do seu status como real em relação ao ofuscante ser no singular. Poderíamos dizer que talvez essa diferenciação desse ser como fonte da ordem, como realmente a fonte real das coisas, fizesse com que as coisas que nós experimentamos como os objetos perdessem parte da sua realidade por eles não conterem todo o ser em plenitude. Talvez essa tensão possamos empregar um análogo da tensão que São Tomás experienciou entre a tensão entre o contingente necessário, já que se esse Deus é o ser, é a fonte de todas as coisas, então nós somos apenas parte desse ser que não se confunde com esse ser, mas que recebemos dessa fonte o nosso ser, certo? Continuando, a pressão reveladora do ser, além desse ser coisas, foi aparentemente experienciada tão intensamente que a história da totalidade cósmica da realidade na atenção do ser e coisas só poderia ser insuficientemente simbolizada na linguagem, certo? Então aqui esse processo de diferenciação na linguagem é empregado, em que Platão ele já vai cunhar o símbolo topan, que é o todo, que abrange todas as coisas, certo? Tudo vai ser abrangido por essa unidade. A simbolização dessa experiência, entretanto, não resulta em um sistema para Platão. Ou seja, Platão ele não fecha essa coisa num sistema dialético, porque isso seria também fechar o ser nesse sistema. A estrutura da divindade experienciada permanece misteriosa. Esse é um ponto importante em Platão que creio que ficou destacado numa das exposições sobre a filosofia da experiência e simbolização. Para Platão, esse ágaton, certo? Esse fundamento último, ele permanece um mistério, certo? Porque em si é um mistério da realidade.
E Platão deixa bem claro que é para assim permanecer, para que se equilibre, certo? Essa estrutura paradoxal, ela é em si um paradoxo, deve permanecer um mistério. Há um demiurgo que ordena a realidade desordenada, mas ele ordena de acordo com um paradigma de ordem que é em si mesmo um Deus. Além disso, o cosmos organizado de acordo com o paradigma é, por sua vez, único. A única cópia divina desse paradigma. A ordem do paradigma é a realidade definitiva abrangendo todos os seres coisas do único cosmos. Ou seja, por mais que Platão ele não empregue a linguagem de um Deus pessoal, como talvez possamos perceber com mais clareza no Deus do Eu Sou, visto por Moisés, e no Cristo, que se apresentou aos apóstolos, nesse Deus pessoal, é claramente que ele está fazendo uma referência a um Deus único, um fundamento último da realidade a partir desse paradigma do qual o demiurgo, que é o Deus mantenedor da matéria, tem a sua fonte. Na experiência de Platão, essa unidade do todo foi de tamanha importância revelatória que ele cunhou para isto o termo monoses, um termo que desapareceu na recente linguagem filosófica. O símbolo ordem adquiriu o significado diferenciado de unidade, excluindo a pluralidade de universos, deixando aberto o mistério da desordem na ordem do todo. Um componente importante na luta de Platão para uma linguagem do Deus único, além dos deuses, são as experiências da divindade se desdobrando nas invocações da teogonia de Hesíodo. Isso é um ponto que até Frege aprofundou bastante na parte 2 do seu livro Em Busca da Ordem, volume 5 de Ordem e História, que é essa tensão já existente em Hesíodo, não muito diferenciada, mas já simbolizada. Para Hesíodo, a fonte da verdade sobre a realidade são as figuras divinas das musas. Mas as musas não são deuses olímpicos, elas são geradas por Zeus com a sua união com Mnemosyne. A fonte da verdade é transolímpica, e Zeus, que gera as musas, é ele mesmo um deus que foi gerado, embora ele não morra. Além disso, o que as musas cantam sobre a realidade, que inclui os deuses, é cantada primeiramente não aos homens, mas aos deuses mesmo, especialmente a Zeus, que parece não estar bem consciente de sua posição e poderes como uma força ordenadora divina da realidade. Chegamos aqui então no ponto que é interessante. Para Hesíodo, Zeus não é Deus, a menos que haja uma realidade divina além dos deuses. Nessas simbolizações hesiódicas, reconhecemos as primeiras insinuações das compreensões do além, daquela que se tornou definitivamente o além de Platão, Epicneia. Ou seja, já em Hesíodo nós temos presente essa simbolização compactada da experiência de um Deus único para além dessa pluralidade de deuses, certo? Antes de eu finalizar, eu gostaria de também recomendar muito a leitura de Schelling sobre isso, como ele aborda essa questão dos mitos, da verdade dos mitos. Creio que é muito interessante para complementar essa análise. E finalmente aqui há um destaque, 5 destaques para essa maneira como ao longo da história, alguns filósofos expressaram esse todo. Temos a forma aristotélica, que fala desse todo, do Apeiron, certo? A oração em Plotino, invocando Deus. Oração no Timeu de Platão, certo? A oração noética de Goethe, desculpa se estou falando errado, certo? E, finalmente, a manifestação cristã, tanto a manifestação por São Paulo, certo? Destacando a plenitude e a divindade, quanto o nome tetragramático divino na Suma Teológica. É até interessante ler essa resposta, né, de São Tomás de Aquino acerca de que nome é melhor para se expressar Deus. A denominação aquele que é
quanto à sua origem, é mais própria de Deus que este último nome, porque ela mesma se origina do ser, tanto quanto à sua significação, como quanto ao conteúdo desta. Mas, quanto ao ser designado, o nome de Deus é mais próprio, porque é usado para significar a natureza divina, se bem que é ainda mais próprio é o nome do tetragrama, que é o símbolo judaico, certo? Aquelas 4 letras, Yahvé, imposto para significar a própria existência incomunicável e, por assim dizer, singular de Deus. Olha, chegamos aqui ao ponto, talvez, em que o Feiglin, já nos seus últimos momentos de vida, queria deixar transparecer, e creio eu, encerrou da melhor forma possível nessa citação da Suma Teológica de São Tomás de Aquino. O que nós, homens, o que nós, seres humanos, experienciamos acerca de Deus, não pode ser resumido em uma prova silogística. Já é um dado revelatório que nós temos que nos remeter ao eu sou de Moisés. E refletir nessa frase, o que é esse eu sou? O que significa dizer aquele que é? Aquele que contém a plenitude de tudo, a fonte do ser de todas as coisas, certo? Que é a realidade toda que nos abrange, como São Paulo até menciona. Nele nos vivemos, nos movemos e somos. Mas ao ser chamado, ao ser designado, na própria busca noética, lembremos de Santo Anselmo, nós então nos atentamos que aquele que não é simplesmente somente o fundamento divino último da realidade, mas é um ser pessoal. E justamente esse nome Deus evoca a nós. Natureza dele, certo? Dele, ser pessoal, com o qual o homem se relaciona na busca, certo? E que, em última análise, o nome tetragrama expressa essa incomunicabilidade, certo? Esse nome que, na verdade, é um símbolo que aponta para algo além, do qual o homem não pode expressar, do qual está além da compreensão humana, que sempre permanece um mistério, certo? Um mistério com o qual o homem se relaciona. O inefável, o ser inefável, mas que desce ao homem e se comunica com ele numa relação. Então, essas 3 formas, aquele que significa o ser de tudo, a fonte de tudo, fundamento último da realidade, certo? Do qual nós mesmos devemos a nossa existência. Deus, como ser pessoal com o qual o homem se relaciona na busca noética, através do símbolo da fé revelatória. E, finalmente, o tetragrama, para expressar a sua incomunicabilidade. Todos esses aspectos fazem parte do mesmo Deus. Um Deus que não pode ser reduzido a um debate apologético, certo? Um Deus que não pode ser reduzido a proposições silogísticas. Um Deus que muito menos pode ser reduzido a uma matéria de debate para o tolo, certo? O próprio debate acerca que o tolo levanta a existência de Deus é uma prova de que é um doente espiritual. É uma prova de que o tolo não é um burro, certo? Não é um insensato propriamente. Ele pode ser tudo isso, mas ele é, em última análise, um doente existencial, certo? Talvez a leitura desse artigo seja importante para nos evocar que os ideólogos modernos de hoje, a citar, por exemplo, os neo-ateus, Sam Harris, Richard Dawkins, Daniel Dennett e muitos outros, não são burros propriamente. Podem ter alcançado uma inteligência muito grande em suas áreas, certo? Mas o que nós temos que ter é que eles são esse Nabal que os textos hebraicos se referem quando falamos de tolo. O tolo, novamente falando, é um doente espiritual, certo? Não porque propriamente haja uma
uma elaboração toda silogística que quer provar a não existência de Deus, mas porque há uma própria recusa dele de participar de uma realidade que é experienciada por todo homem, a realidade do fundamento divino, certo? Uma realidade que consiste na própria participação da consciência humana nessa tensão. Isso é experienciado por todo homem. Mas há a escolha de se recusar a participar, de se recusar a perceber e de ignorar. Então, em última análise, talvez o que tenha ficado de principal acerca dessa reflexão em cima desse último artigo que o Feiglin escreveu sobre do que se diz que é Deus, é que podemos falar de Deus de muitas formas. Mas a principal forma que devemos reter, a forma que o filósofo evoca como ordem na sociedade, que aquele que busca essa ordem dentro de si deve evocar, é: Deus não é uma prova silogística. Deus é o parceiro do homem. Deus é o criador do homem. Deus é aquele com quem eu me relaciono. Deus é o fundamento último da realidade. E como Santo Anselmo falou até no seu proslógio, ele é muito além do que sequer aquilo que nós podemos conceber. Ele não é só maior do que não é só aquilo de maior que nós podemos conceber. Ele está muito além, para muito além do que aquilo que nós podemos conceber, certo? Então, acho que eu posso encerrar por aqui, certo? E eu creio que aquilo que eu queria comunicar com a leitura comentada desse artigo já ficou bastante evidente, certo? Se tudo der certo, eu farei leituras comentadas de outros artigos do Feiglin traduzidos. Eu mesmo traduzi esse, vou ver se eu consigo traduzir alguns outros, para que fique mais claro aquilo com qual era o objeto de investigação do Feiglin, certo? Bom, encerramos por aqui.